Oi, gente. Você aí que está me assistindo, eu recebi esse convite da página Apologética Luterana, que eles têm uns trabalhos aí no YouTube, no Instagram, nas mídias sociais. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrado de ser chamado, né? Fui convidado para falar um pouco da minha trajetória até o luteranismo. Então, senta que lá vem história. Eu nasci num berço cristão, né? Minha família, por parte de mãe, é pentecostal. Meu pai também era de uma igreja pentecostal, mas o meu pai, ele saiu de casa, não tive mais contato com ele, não sei como é que ficou a questão da crença dele. Mas minha mãe permaneceu pentecostal e permanece até hoje. Nós éramos de uma igreja lá de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Eu cresci nessa igreja. Não entendia muita coisa, né? A escola dominical também não entendia nada do que era falado. E quando eu tive 14 anos, em 1997, eu falei, eu quero seguir a Deus, eu quero viver uma vida cristã, né? Então eu fui para uma igreja, que eu não vou falar o nome por questões éticas, porque tem uma história bem pesada que eu vou contar para vocês. E aí eu fui batizado nessa igreja. Eu não sabia, mas o meu avô já tinha me batizado no batismo de emergência. Porque quando eu nasci, eu engoli a placenta e eu fui desenganado pelos médicos, né? Os médicos disseram que eu ia morrer. E aí o meu avô fez um batismo de emergência. Então eu conto como batismo certo esse batismo que o meu avô fez, né? Meu avô era católico, já é falecido, né? Ele era católico, ele realizou esse batismo. A Igreja Católica, assim como a Igreja Luterana, autoriza leigos a fazerem batismo de emergência. Então esse é o batismo que foi válido. O segundo batismo foi um rebatismo que não valeu. Mas enfim, eu não sabia disso, então eu fui fui me batizar nessa igreja. E era uma igreja muito boa mesmo, assim. Apesar de ser pentecostal, né? Eu tenho todo respeito pelo pentecostalismo, mas eu não concordo muito com as doutrinas pentecostais hoje, né? Mas não é seita, não tenho nenhum, não sou melhor que ninguém, né? Por ser luterano, né? Luterano não é melhor que pentecostal. Nós temos pensamentos diferentes, né? Nós temos princípios diferentes, mas não existe essa de elite, quem é melhor ou pior. E aí eu fui batizado nessa igreja e era uma igreja muito boa, o grupo de jovens era muito ativo, comecei a ir no grupo de jovens, a escola dominical era muito boa, comecei a aprender coisas sobre Deus, da Bíblia, Trindade e tudo mais. Aí depois eu fui para uma outra igreja que era dessa mesma denominação, porque essa igreja que eu fui batizado, era muito longe de casa. Eu demorava mais de uma hora a pé, eu ia a pé, não tinha dinheiro para ir de ônibus, né? Então eu ia a pé, gastava mais de uma hora para ir e mais de uma hora para voltar. E essa igreja era pertinho de casa, coisa de 10 minutos a pé, de 5 a 10 minutos a pé. Então eu comecei a ir nessa, que era da mesma denominação. E aí depois de um tempo, veio um grupo canadense chamado, da igreja Vineyard, eu acho, né? Que se chamava Catch the Fire. E aí eles começaram a introduzir o neopentecostalismo nessa igreja, né? Começou a ter cair no espírito, unção de animal, imitar animal, até fazer xixi santo tinha, né? Você tinha que fazer xixi para marcar território, assim como um animal marca território, e você marca o território para Cristo fazendo xixi. Não era o que minha igreja praticava, que a igreja que eu fazia parte praticava, mas algumas igrejas que entraram nesse negócio de Catch the Fire começaram a praticar isso, né? Então era muita coisa bizarra. E aí eu começou a ter esse negócio de teologia da prosperidade e eu achei estranho, sabe? Eu comecei a ir na onda, né? Mas eu achava estranho, eu tinha minhas reservas quanto a isso, né? E aí eu fiquei doente. Eu tenho espondilite anquilosante, que é uma doença degenerativa. A minha cartilagem, ela endurece, né? Ela vira osso se eu não cuidar. Eu posso ficar travado numa cama sem poder me mexer, nem mesmo maxilar para falar se eu não tomar cuidado. Então eu faço esse tratamento, né, para poder melhorar. E aí eu tinha muita dificuldade para andar, para ficar de pé, sentado, então eu usava uma bengala para me apoiar e tudo mais. E aí começou essa ideia de teologia da prosperidade, e você tem que ser curado, né? Tinha a ideia de cura interior e libertação, e também batalha espiritual e tal. E aí eu fiz tudo o que eles mandavam, né? Ia no monte orar, fazia campanhas, fazia um monte de campanhas e tal. Cheguei a dar o meu salário inteiro na igreja para poder ser curado também, né? E nada me curava.
E aí eu vi que isso é fajuto, né? Que, com o tempo eu vi que isso é fajuto. Então eu comecei a questionar. E o pastor dessa igreja começou que eu falei que é um pouco pesado, né? Ele começou a enriquecer, né? Ele comprou um carro que era alto padrão na época e era uma igreja de periferia e tal. Ele trocou de casa para uma casa maior e tal. Então eu comecei a questionar essas coisas, essas doutrinas, né? E aí eu comecei a pedir a Deus que tirasse essa doutrina. E o pastor ficou muito bravo comigo pelos questionamentos que eu fiz. Como eu curto heavy metal, né? Deu pra perceber brincos, tatuagem e tal, né? Eu tenho minhas tatuagens e tal. Eu gosto de heavy metal, eu gosto do estilo, da estética e tal. Eu já gostava na época, né? Era adolescente e gostava. Então ele disse que se a igreja pregava a teologia da prosperidade, se eu quisesse eu podia sair. Praticamente me expulsou da igreja. E ele disse para outras pessoas, para os outros membros, que eu estava entrando no satanismo, porque eu curto heavy metal, né? Então foi a desculpa que ele deu, porque eu questionei a riqueza dele, questionei a doutrina da teologia da prosperidade e tudo mais, né? Então eu fui para uma outra igreja, de um apóstolo aí também, né? A igreja com apóstolo, a gente sabe que é falso apóstolo, né? O último apóstolo foi João, né? Existe apóstolo no sentido de enviado, mas se a pessoa se autoproclama apóstolo, ela não é apóstolo de verdade. Enfim, eu fui nessa igreja, também vi muita ladroagem lá, muita coisa, e aí eu não aguentei, fiquei um tempo lá, não aguentei, e saí da igreja, fui virar desigrejado, né? Comecei a questionar Deus, comecei a me envolver com outras coisas, aí fui visitar a Station Oye, Igreja dos Mormons, Testemunhos de Jeová, Perfect Liberty, Igreja Messiânica Mundial, quase virei membro lá na Igreja Messiânica Mundial contra a minha vontade, pessoal, eu ia lá para conhecer, o pessoal já queria me colocar no hall de membros lá, né? Enfim, aí eu fiquei um tempo desigrejado, visitando igrejas, e aí eu senti saudade, né, da palavra de Deus e fui para uma outra igreja, né? E também não vou falar o nome por questões éticas. Só que eu não dei sorte nessa igreja. Eu fiquei 2 anos lá e o pastor virou liberal, né? Inclusive hoje ele já está se preparando para fazer casamentos homoafetivos e ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e tal. Então ele começou a detonar a Bíblia, né? E aí eu fiquei assim, ele falava que Deus não pode todas as coisas, que isso é doutrina posterior e tal. E aí eu saí, eu falei, não vou ficar aqui. Eu creio na Bíblia, né? Eu acredito na Bíblia, aqui não creio mais na Bíblia. Então eu tenho muita gratidão, o pessoal salvou minha vida. Esse pastor eu amo de coração, não vou falar mal dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, me acolheu, me ajudou. Os outros pastores dessa igreja também me acolheram, foram muito amorosos. Mas não tinha como ficar lá, né? Eu acredito na Bíblia e a igreja estava indo dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, então eu saí fora. Foi aí que eu conheci o calvinismo. Virei calvinista, né? Porque eu tinha muito apego pelo sola escritura, né? Somente a Bíblia. E aí eu fui para uma outra igreja que não é em si calvinista, só posso falar, né? Foi a Igreja Batista. Fiquei um tempão na Igreja Batista. Também pessoas maravilhosas, fiz amizade com o pastor, o pessoal me acolheu. A Igreja Batista é da Convenção Batista Brasileira, né? Ela não é uma convenção calvinista, mas ela tem abertura, né? A doutrina batista em si, na verdade, ela não é nem calvinista nem arminiana, né? Ela acredita que uma vez salvo, salvo para sempre do calvinismo, mas ela acredita que a pessoa tem que tomar uma decisão por Jesus, né? Deus não faz a pessoa tomar a decisão, a pessoa toma a decisão por si mesma, mas Deus preserva essa decisão e a pessoa vai ser salva para sempre, ela nunca vai perder a salvação. Se perdeu é porque nunca foi cristã de verdade, nunca decidiu de verdade, ela foi pela emoção e tudo mais. Então tinha essa abertura tanto para calvinistas quanto para arminianos, né? O meu pastor era arminiano, eu era calvinista, mas a gente se dava muito bem, né? E eu até criei uma página que fez até muito sucesso no meio calvinista na internet, que foi a Calvino da Depressão, né? Eu fazia muitas piadas lá com os arminianos, principalmente. Fiz muita coisa errada, me arrependo, eu era muito fanático mesmo. Comecei a zombar dos outros, não só fazer piadinha sem graça, mas também fazer zombaria mesmo, né, pura e tal, escarnecer das pessoas por motivos secundários, que nem a predestinação, né? A predestinação não é uma doutrina principal do cristianismo, é uma doutrina secundária. É importante, mas a pessoa se ela não entende a predestinação, quase ninguém entende, né? Ninguém entende, na verdade.
não quer dizer que ela vai ser salva ou deixar de ser salva por causa disso, né? Então é uma doutrina secundária, não é uma doutrina primária que nem a justificação, né? A justificação é uma doutrina primária. E aí eu tratava mal as pessoas e tal, né? Só que aí eu comecei a sofrer aquilo que eu fazia com as pessoas começavam a tratar mal. E eu comecei a ver que eu estava sendo muito arrogante, né? Por causa da predestinação. Eu me considerava eleito. E, para mim, na época, eleito era elite. Nós eleitos éramos melhores que as pessoas que não são eleitas, né? Hoje eu entendo que não existe ninguém melhor do que ninguém, né? Nós somos todos pecadores, né? A Bíblia mesmo fala para a gente não se vangloriar, porque nós não fizemos nada, né? Deus fez tudo, Deus fez todo o trabalho por nós, né? Então, eu tenho esse entendimento, né? E aí eu comecei a me questionar, sabe? Por exemplo, uma vez a minha tia, que é pastora da Assembleia de Deus, e meu tio também, que é pastor na Assembleia de Deus, eu humilhei minha tia, tratei ela tão mal, falei como se ela não fosse cristã de verdade, porque ela era pentecostal e porque é pastora, sabe? Então eu falei, puxa, eu tô que nem um psicopata, né? Tô tratando mal as pessoas com frieza, sem amor, e a Bíblia dá tanta prioridade pro amor, né? O amor ao próximo e tal, né? Não estou falando que todo calvinista é igual eu era, eu estou falando de mim, eu era assim, né? E aí o pessoal começou a me questionar por causa de política, né? Começou a direcionar, dizer que um grupo chamado teonomista, né? Começou a dizer que você tem que pensar de certa forma em política, o cristão tem que dominar a sociedade. E eu discordei das doutrinas deles, e então eles não me consideravam mais cristãos de verdade, cristão de verdade. Eu tinha amigos que eram amigos muito queridos, que eu sinto muita saudade deles, que hoje me odeiam, e eles falam isso, eu te odeio, porque parece que nessa doutrina o ódio é permitido, né? E porque eu não quis seguir eles na teonomia, né? Então, por causa de política, também é secundário, né? Não é primário, né? Na fé. E aí eu me desiludi muito, sabe? Eu falei, puxa, será que o jeito que eu tô sendo e tal... E foi aí que eu tinha já ganhado de um seminarista que hoje é pastor André, lá de Curitiba, e também o pastor Eber Fá, que depois virou meu pastor quando eu entrei na igreja luterana, né, na IELB. E eu tinha ganhado livros luteranos. Eu tinha ganhado o volume 5 das obras de Lutero, que fala exatamente sobre política, e o livro de Concórdia. Então eu fui ler. E eu falei, puxa, é isso aqui. Ainda tinha algumas resistências. Como eu já tinha visitado a igreja luterana, só que eu não gostava da estética, né? O pastor de paramento, né? De alba branca, que o pessoal chama de batina, estola, crucifixo ali na igreja, velas no altar, até altar, para mim eu era contra altar, né? Só podia ter púlpito. E tinha altar, tinha púlpito, tinha uma cruz enorme, um crucifixo com a imagem de Jesus, duas velas do lado da Bíblia. Eu fiquei assim, puxa, não é isso, isso é católico, isso não é evangélico, né? Mas aí eu fui de novo, perguntei para o pastor Eber Fá, né, que significava aquelas coisas, ele me explicou. Eu não aceitei de princípio, mas eu falei, eu vou dar uma insistida, vou ver o que isso vai dar. Eu comecei a frequentar um tempo, fiquei lá um tempo, e aí depois de alguns meses eu falei, eu vou virar luterano, é isso que eu acredito, né? Estou gostando, estou concordando com isso, eu falei, eu vou virar luterano. E aí eu falei com o pastor Eber e ele me segurou acho que um ano, né, para me virar membro, porque como eu já tinha passado por várias igrejas, ele falou, não, você não vai passar só mais uma aqui e vai embora. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. É isso que você quer mesmo? Então você vai ficar um ano estudando para você aprender. E eu fiquei um ano aprendendo e eu falei, puxa, é isso mesmo, que eu, comparando com a Bíblia, eu falei, não, isso é bíblico, sabe? Então eu me apaixonei pela doutrina dos dois reinos, que nos dá liberdade para pensar em política, né? Pelo bem comum, né? A gente tem essa liberdade de pensar pelo bem comum, né? A doutrina dos dois reinos, que está lá nos volumes 5 e 6 das obras de Lutero. Aprendi a questão do culto também, que está lá no volume 7 das obras de Lutero também. Fiquei apaixonado pelo culto. Hoje eu amo liturgia, não gosto mais de culto barulhento, eu gosto da liturgia. O pessoal até me xinga, diz que eu sou high church, porque eu não gosto de culto neopentecostal, mas eu gosto de culto sóbrio, sabe? Sério, com reverência, que a gente
reflita sobre o que está acontecendo. Diversão, eu posso ir para balada, né? Não tem nenhum pecado ir para balada, vai lá, desde que você não cometa pecados na balada, né? Então, se você não vai cometer pecado, você pode se divertir, dançar, ouvir música e tal, não vai se embebedar, não vai pegar as menininhas ou os carinha na balada. Eu posso ir numa balada, para que eu vou pro culto para dançar, para fazer essas coisas, né? Não faz sentido. E aí eu gostei da liturgia, gostei dessa forma de cultuar a Deus. E aí eu virei membro da Igreja Luterana, e com o tempo eu falei, eu vou pastorear, eu vou virar pastor, né? O Weber falou, por que você não vira pastor? Você gosta de teologia, você gosta de lidar com gente, né? Eu cheguei no seminário, até aprendi que o pastor tem que gostar de livros e de gente, né? E é verdade, o pastor tem que gostar de estudar e tem que gostar de lidar com as pessoas, porque as pessoas, elas confiam em você, elas falam da vida dela para você, te chamam para ir na casa delas, então você tem que gostar disso. E eu gosto, e aí eu fui para o seminário, fiquei 6 anos lá no seminário, passei 1 ano de estágio lá no Piauí, e hoje eu sou pastor aqui na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, Congregação Cristo de Uberlândia. Estou aqui pastoreando em Uberlândia. E o luteranismo, para mim, salvou minha vida, porque eu era uma pessoa muito carrancuda, muito fanática, muito cara fechada, me achava o bonzão, né? E hoje eu tive que vestir as sandálias da humildade, né? Tive que aprender que eu não sou melhor que ninguém, que Jesus é o centro das coisas, não sou eu, né? E isso me deu uma liberdade enorme. Essa liberdade que o luteranismo me deu é maravilhosa, né? Eu tenho liberdade para decidir por mim mesmo as coisas da minha vida. Ninguém precisa dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu vou na Bíblia, eu tenho essa liberdade na Bíblia, e aquilo que a Bíblia não fala, eu uso a razão, né? Não vou usar a Bíblia, né? Então, esses fanatismos políticos, culturais e tudo mais, né? Tem gente que pega ódio de mim por causa de tatuagem, de brinco, de música que eu ouço. São fanatismos que as pessoas têm através de legalismo que o luteranismo me libertou, né? Hoje eu trato bem a minha tia, que eu tratei muito mal. Hoje a gente se dá bem. Ela foi lá no seminário me visitar, me perdoou, eu pedi perdão. Hoje meu tio também, a gente se dá muito bem, respeito, né? No luteranismo confessional nós não ordenamos mulheres, não existem pastoras, mas mesmo assim ela é uma filha de Deus que merece todo o respeito e toda a dignidade que o ser humano criado por Deus merece. Então eu trato ela com todo respeito, com todo carinho. Então isso mudou a minha visão de mundo, né? Minha vida, minha forma de ver o mundo, e hoje eu posso amar as pessoas sem nenhum tipo de discriminação e sem me sentir melhor que os outros. Obrigado pela oportunidade, eu acho que deu para resumir um pouquinho, né? Deus abençoe vocês da Apologética Luterana, e você também que está assistindo aí. Amém.